né? Naquela época o Luciano estava para me emancipar. Eu tinha uma igreja das dele, mas chamava Metanoia, né? O povo conhecia mais como Metanoia, porque era no meio de um bairro, de uma periferia de Curitiba. Só com doido, o povo via até maconha. Metanoia, já noia, maconha, né? Metanoia. Quer dizer, mudança radical de mente, né? Romanos 12:2, mas o povo achava que era maconha e usava para isso mesmo. O povo vinha e se convertia. Todo mundo se convertendo, estava acontecendo uma loucura lá. E eu recebi uma visão. O Senhor nos derrubou na sala e nos deu uma visão sobre como seria a igreja. E mandou a gente escrever. E naquele dia a minha esposa escreveu e eu estava muito chapado, muito cheio do Espírito Santo. E aí ela muito chapado do Espírito Santo, a gente fala, e a gente... Chapadão? E ela começou a escrever, eu tenho todas as visões e profecias que foram dadas para nós, foi tudo profético no alvo. Eu tenho escrito. E aí eu tive uma visão, como seria o alvo e tudo mais, só que eu falei uma coisa para o Senhor, eu falei, Senhor, essa visão é para eu ter uma igreja? Sim, mas eu não vou viver nessa visão enquanto o Senhor não falar com o Luciano. Porque o Senhor não é Deus de confusão. Eu não vou sair daqui e rachar a igreja. Bom, já não ia rachar porque eu não trazia ninguém da igreja dele. Uhum. Era tudo meus filhos na fé. Sempre foram meus filhos na fé. Porém, eu era um dos pastores dele. Eu falei, se o senhor não falar com ele, eu não vou falar. E eu não falei com ele. Até que um dia ele chamou e falou assim, você tá vivendo algo que eu tenho medo de te atrapalhar. Eu lembro direitinho, ele me colocou numa... Ele é todo didático, colocou uma lousa assim e falou, eu tô com medo de te atrapalhar. E eu vejo que tem coisas que você está vivendo que a gente não viveu ainda. Tem coisa que você aprendeu que a gente não aprendeu, e tem coisa que a gente aprendeu que você não aprendeu, e a gente vai... Mas eu acho que eu vou te atrapalhar se eu ficar te segurando. E eu tava, né? Eu me vestia já igual a eles, eu falava igual a eles, porque eu tinha que respeitar a visão do jeito deles, né? E sempre foi bom, foi bênção. Mas não era eu. Eu tava vestido uma armadura que não era minha. Só que eu nunca pedi para sair e nunca fiz nada para sair. E nunca se levantou? Não, jamais, jamais. Eu falava pro Senhor, Senhor, se for do Senhor essa visão, a confirmação tem que vir pelo Luciano. O Luciano tem que ter uma visão, o senhor tem que falar com ele, ele tem que vir falar comigo. E aí esse dia ele veio e ele falou para mim, o que você quer? Você quer permanecer, ou você, como a igreja dele, o nome da igreja dele é Alcance, né? Uhum. Ou você quer ser uma nova igreja? Um novo ministério, um ministério seu. Aí eu falei para ele, o que você acha? Aí ele olhou pra minha cara assim, né? Que é o jeitão dele. O que eu acho? Aí ele falou, você já tem um nome? Eu falei, tenho. Aí ele falou, tem? Aí eu tirei de dentro da Bíblia, coloquei o símbolo e o nome assim, ó. Já tava na tudo frente pronto. dele. Tá tudo pronto. Eu desenhei a visão. Sim. E aí ele olhou assim, ficou quieto, aí ele deu um cutucão no Paulo assim e falou assim, pô, cara, pior que ficou bom pra caramba, né? Aí ele falou, por que você não tira o comunidade e coloca church? Vocês são jovens, tá mais na... E assim, eu não queria colocar church. Eu nunca gostei de modinha. Mas eu coloquei por respeito a ele. E aí ele falou assim, Rafa, eu vou lá inaugurar a sua igreja. E para que todo mundo saiba que você nunca foi rebelde, que você nunca rachou com ninguém, que você nunca se rebelou, eu vou inaugurar a sua igreja e eu quero que você filme. Uau. E aí a gente filmou a inauguração, foi ele que inaugurou o alvo. Ô, Bispo, mas que Luciano nobreza Saburá. do pastor Luciano, Ele né? é, cara. Ele é demais. Porque eu não vejo Muita isso gente que em o nenhum outro acompanha, ministério infelizmente, fazendo não isso aí. aprende nada do que ele ensina, mas ele é demais. Não, isso é nobreza. Não tem outro histórico de pastor que Não, faz ele é isso. demais, cara. Ele é demais. Amo ele. Ô, Bispo, mas... E assim, outra coisa. Ele mandou eu filmar. Parece que ele já sabia das coisas. Uma semana depois, um dos pastores dele estava espalhando que eu tinha rachado e chamando eu de primo. De primo? Aí eu tive que... E o outro virou a cara pra mim e falou que ele me ordenou bispo. E eu tive que botar os vídeos na internet. E graças a Deus, eu sempre tive equipe de mídia. Eu que ensinei, treinei toda a minha mídia, então eu sempre filmei tudo. Então tá tudo na internet, eu tenho prova de tudo. Ninguém pode falar nada. Eu tenho prova de todas as profecias, eu tenho prova de tudo. Eu não sei porquê. Tem prova de toda a história. Toda a então, história, né? eu tenho, Toda eu tenho, história, eu né? tenho tudo. Tem tudo na internet. Né? E não dá pra alguém falar é mentira. Entendeu? Não, E só que, infelizmente, alguns pastores dele começaram a me difamar. Né? Uhum. E aí eu até falei com ele um dia, ele veio numa casa, eu falei, Lu, estão me difamando, poxa, não sei o quê. Aí ele falou, eu vou resolver isso, mas não resolveu. Eu mandei uma carta para ele, bíblica, reclamando de um dos pastores dele, falando algumas coisas bíblicas, como a Bíblia me manda fazer, e ainda coloquei no final, estou aberto a qualquer correção diante da Bíblia, sua. Né? Eu sempre tive ele como um líder, respeito ele, mas ele nunca respondeu sobre isso. Ele respondeu sobre outras coisas já, sobre aniversário e tudo mais, que eu dei parabéns e tudo, mas sobre isso ele nunca respondeu. E eu sou muito chateado com isso até hoje. Não chateado assim, mas assim,
Frustrado, porque ele é o homem que eu mais respeito no Brasil, Sim. o Luciano. Então, Mas amo ele. precisava amo... de uma resposta sobre isso. Precisa, porque assim, se um pastor meu, por exemplo, já teve pastores meus que fizeram besteira. E eu tive que agir, porque eu sou o pastor deles. Eu tenho que agir. Entende? Eu não posso passar pano. Né? Naquela